Ela vai se arrepender quando você fizer isso. Eu sei, você já deve ter ouvido isso antes e deve estar se perguntando: como assim? O que eu posso fazer que vai realmente mudar tudo? Bem, é mais simples do que parece. Vamos falar sobre algo que, embora pareça pequeno, é um game changer na sua vida. Sabe aquele momento em que você começa a sentir que está perdendo o controle? Quando você começa a perceber que a forma como está agindo, tentando agradar os outros, não está funcionando? E é aí que está o erro. Você está tentando agradar alguém que não pode te dar o que você realmente precisa. Respeito e autovalorização. Parece difícil de acreditar, mas a verdade é que, quando você depende da aprovação dos outros, seja em relacionamentos ou em qualquer outra área da sua vida, você acaba se tornando alguém que não sabe mais o que realmente quer. Você vive para responder às expectativas dos outros, mas isso não te traz felicidade real. Pelo contrário, vai te deixar cada vez mais vazio. E adivinhe só, ela vai perceber isso. Agora, o segredo que você está buscando é mais simples do que pensa. Não é sobre fazer mais, não é sobre correr atrás ou tentar impressionar. O segredo é saber quando dar um passo atrás. O estoicismo nos ensina que devemos aprender a nos focar no que realmente está dentro do nosso controle. E adivinhe, o que está dentro do seu controle é como você reage às situações. Não os outros, não o que eles pensam de você. O que você pode controlar é o que você pensa sobre si mesmo, como você age e como se valoriza. E aqui está o ponto que poucos enxergam. Se você começar a se desapegar da necessidade de agradar aos outros, você se torna muito mais interessante. Ela vai sentir falta disso, porque o que mais atrai alguém é a autoconfiança e a independência emocional. Quando você se mantém forte em suas próprias convicções e valores, você se torna a pessoa com a qual ela vai querer estar. Não porque você implorou por atenção, mas porque você tem algo genuíno e valioso para oferecer. Agora, olhe para você no espelho e faça uma pergunta simples. Você está pronto para deixar de ser a versão de si mesmo que sempre se preocupou em agradar aos outros? Está pronto para se tornar a pessoa que ela vai se arrepender de não ter percebido antes? A verdade é que você tem o poder de transformar tudo isso e não vai precisar de nenhum truque ou comportamento manipulativo. O poder está em se tornar alguém que sabe exatamente o que vale, sem precisar de validação externa. Quando você faz isso, ela vai perceber que, ao invés de precisar de você, agora você se tornou alguém impossível de ignorar. Agora, pense nisso. O primeiro passo está em você, não no que ela faz ou diz. Comece a ser quem você realmente é, sem medo, sem dependência, e você verá as coisas mudando de uma maneira que você nunca imaginou. Esse é o ponto de virada. Agora que você entendeu a primeira lição, vamos falar sobre o erro fatal que muitos cometem sem perceber: esperar que as coisas melhorem sozinhas, sem agir para mudar a dinâmica. O que você talvez não tenha notado é que quando você fica esperando que ela se impressione ou que as coisas se resolvam sem esforço, você está apenas alimentando uma mentalidade de escassez. E essa mentalidade vai te manter preso por mais que você tente justificar com boas intenções. Aqui está a verdade que ninguém te contou. Ela não vai se arrepender se você continuar sendo a mesma pessoa que ela já conhece. Se você seguir esperando por uma reação dela ou tentar agradá-la o tempo inteiro, as coisas vão continuar como estão. E, sinceramente, essa atitude só vai afastá-la mais, porque você vai se tornar previsível, sem mistério, sem intensidade. As pessoas não se apaixonam por alguém que já sabem exatamente o que esperar. Elas se apaixonam pela misteriosidade, pela independência, pelo desapego saudável. Os estoicos tinham uma máxima que dizia:
A felicidade não depende do que os outros pensam de você, e isso é fundamental. Quando você age baseado no que os outros esperam de você, você nunca vai encontrar a verdadeira paz. Você fica refém da opinião alheia, o que faz com que sua felicidade dependa de fatores externos. O que você deve fazer é internalizar a ideia de que a verdadeira liberdade está em ser quem você é, sem a necessidade de aprovação. É aqui que você começa a se tornar a pessoa que ela vai se arrepender de não ter visto o valor antes. Quando você começa a fazer as coisas para si mesmo, sem esperar por uma reação externa, você cria uma aura de autossuficiência que é irresistível. Isso não é sobre ser arrogante ou insensível. Não é sobre agir de forma indiferente ou fria. É sobre ser inteiro, completo e focado em sua própria jornada, sem depender da validação de ninguém para se sentir bem. Parece difícil? Claro, mas a verdade é que a mudança só acontece quando você faz algo diferente. Você vai se surpreender com o impacto disso na forma como as pessoas, especialmente ela, começam a te perceber. Ao invés de tentar agradar, ao invés de ser aquele que faz tudo pelo outro, você se torna aquele que se cuida, que sabe o que quer e que tem uma vida própria, cheia de objetivos e de coisas que realmente importam. E é isso que vai chamar a atenção dela. Agora, aqui vai a pergunta crucial. Você está pronto para parar de tentar controlar o que ela faz ou pensa e começar a se controlar verdadeiramente? Porque quando você se controla, você se torna a pessoa que ninguém pode ignorar. Não por manipulação, mas por uma força genuína que vem de dentro. E é aí que o arrependimento dela começa. Quando ela perceber que você se afastou do ciclo de aprovação, vai ser tarde demais para ela. É hora de agir. É hora de ser o protagonista da sua própria vida. E a melhor parte? Você não precisa de ninguém para validar esse poder. Ele já está dentro de você, esperando para ser liberado. Como desapegar da necessidade de agradar e como isso pode transformar a dinâmica entre vocês? Vamos falar de um mito muito comum. Ela só vai te valorizar se você mostrar o quanto você a quer. Esse é um erro que muitas pessoas cometem, e ele se baseia em uma ideia completamente equivocada sobre o que realmente faz uma pessoa se apaixonar ou se interessar de forma duradoura. Aqui está a realidade. Ninguém se atrai por quem implora por atenção. Isso é um grande mito e, acredite, ela vai se arrepender profundamente de não perceber isso antes. Quando você se coloca em uma posição em que está constantemente tentando agradar ou impressionar a outra pessoa, você não está mostrando que é digno de ser valorizado. Você está mostrando que está disposto a abrir mão de quem você realmente é só para ser aceito. E isso, mais cedo ou mais tarde, vai se tornar evidente. Não importa o quanto você tente disfarçar, a pessoa vai sentir isso. E quando isso acontece, a relação perde completamente a autenticidade. Agora, pense comigo. Qual é a primeira coisa que você faz quando encontra alguém que realmente é interessante? Você não sai tentando mostrar o quanto você quer agradá-la, certo? Não. O que você faz, sem perceber, é observar, entender a pessoa, perceber o valor dela. A atração genuína vem do desapego emocional e da confiança. Pessoas autênticas que sabem quem são e o que querem atraem naturalmente. Elas não têm que forçar nada. Os grandes filósofos estoicos, como Sêneca e Epicteto, nos ensinaram uma lição poderosa sobre isso. Não busque fora de você o que você já tem dentro. Quando você busca incessantemente a aprovação externa, você ignora o poder que já existe dentro de você. Essa busca constante é o que te faz perder o controle e a confiança. Ao invés disso, se você começar a se concentrar em sua própria jornada, em crescer como pessoa, em se desenvolver e se tornar mais completo,
Você vai perceber que as pessoas começam a te ver de forma diferente, sem que você precise fazer esforço algum. Agora, aqui vai o ponto crucial. Não é sobre se afastar dela de forma fria ou desinteressada. Não, é sobre parar de se colocar em uma posição inferior, onde você precisa provar o tempo todo o quanto a quer. Isso, mais do que qualquer coisa, é o que vai fazer ela perceber o quão errado ela estava em te tratar de outra forma. Você se coloca no comando da sua própria vida, sem precisar que ninguém dite o seu valor. Quando você parar de tentar agradá-la, o que vai acontecer é o oposto do que você pensa. Ela vai começar a ver você de uma forma completamente nova. O arrependimento vai surgir na hora que ela perceber que você não está mais ali, esperando por migalhas de atenção. Ela vai perceber que você tem uma vida própria, que está seguindo em frente e que não depende dela para ser feliz. E esse é o ponto de virada. O arrependimento dela não será algo que você tenha que forçar. Vai ser algo natural. Algo que surge quando ela perceber que você é uma pessoa com quem vale a pena estar. Não por pressão, mas por genuíno interesse. A verdadeira atração não vem da necessidade. Ela vem da autossuficiência emocional. Quando você entende isso, é aí que você começa a ter controle real sobre a situação. Você deixa de ser o perseguidor e se torna a pessoa que não precisa de ninguém para ser completo. Você está pronto para parar de se esforçar para agradar e começar a viver sua vida de forma autêntica? Se você fizer isso, vai ver o impacto disso em todos os aspectos da sua vida, incluindo a forma como ela te vê. E acredite, o arrependimento vai ser dela. Vamos falar sobre um conceito que poucas pessoas realmente entendem, mas que é essencial para que você pare de se perder em tentativas frustradas de agradar. O problema não está nela. O problema está em você não saber o seu próprio valor. Esse é o grande erro que muitos cometem, e o que eu vou te contar agora pode ser a chave para finalmente tomar as rédeas da sua vida emocional. Você já percebeu que, quando você se coloca em uma posição onde busca incessantemente a validação de outra pessoa, está dizendo, de maneira não verbal, que não acredita em si mesmo? Ao agir assim, você está, na verdade, transferindo o poder para o outro, como se a aprovação dela fosse a única coisa que realmente importa. Mas o que os grandes filósofos estoicos nos ensinavam, e o que poucos compreendem, é que quem controla o seu valor é você, e somente você. Ninguém mais tem esse poder sobre sua autovalorização. É aqui que muitos falham. Eles se veem através dos olhos dos outros, e isso os impede de viver uma vida plena. Se você depende do que ela pensa de você, nunca será capaz de viver autenticamente. E o pior de tudo é que essa busca por aprovação te torna cada vez mais dependente, como se você fosse uma sombra tentando agradar alguém sem nunca mostrar a sua verdadeira essência. Ela vai começar a perceber que você está tentando se encaixar em algo que não é genuíno e eventualmente vai se afastar. O segredo está em parar de buscar o valor no exterior. O valor está dentro de você e é aí que você deve buscar. Isso não é algo que os outros podem te dar, porque é algo que nasce de dentro, através de autoconfiança e autoconhecimento. Quando você começa a se enxergar de maneira positiva, quando você sabe o seu valor e acredita no que tem a oferecer, a forma como os outros te percebem começa a mudar automaticamente. Aqui entra o princípio estoico que pode cortar esse problema pela raiz. Não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Se você conseguir internalizar isso, vai perceber que por mais que ela ou qualquer outra pessoa tenha a capacidade de te afetar, o que realmente importa é como você decide ver a situação. Se você se vê como alguém valioso, com ou sem, a validação dela, a percepção que ela terá de você será completamente diferente. Agora é o momento de refletir.
Você já se deu o valor que merece? Ou ainda está esperando que ela ou alguém mais faça isso por você? A verdade é que ninguém vai fazer isso por você, porque no fundo, somente você tem o poder de decidir o seu próprio valor. E quando você se colocar nessa posição de poder, quando você perceber que não precisa de ninguém para se sentir incompleto, será tarde demais para ela. O arrependimento vai surgir porque ela vai perceber que você não é alguém que pode ser manipulado ou facilmente conquistado. Você vai se tornar uma pessoa independente emocionalmente, e isso é algo que ela não vai poder ignorar. Portanto, a chave está em se reconectar com seu próprio valor. A partir do momento que você entender isso, ela vai perceber. Mas será tarde. Porque em vez de ser alguém desesperado por atenção, você será alguém que sabe o que merece e, acima de tudo, não vai mais aceitar migalhas. Você já começou a ver o quanto isso pode mudar a forma como ela te vê? Porque quando você começar a acreditar no seu valor, ela vai sentir a diferença e ela vai se arrepender de não ter percebido isso antes. Você começou a entender como seu valor não depende da validação de outra pessoa. Vamos explorar o erro fatal que muitas pessoas cometem sem perceber: não manter sua própria vida interessante e cheia de propósito. Essa é uma das maiores armadilhas que você pode cair, e é exatamente isso que vai fazer ela se arrepender. Quando você não tem uma vida própria, recheada de objetivos, paixões e interesses próprios, você se torna previsível. E a previsibilidade, por mais que pareça confortável, é um grande erro. Pessoas interessantes são aquelas que têm suas próprias histórias, suas próprias lutas, seus próprios objetivos. Elas não vivem para outra pessoa, elas vivem com outra pessoa, mas de forma independente. Quando você não tem nada para fazer quando não está com ela, isso envia a mensagem de que sua felicidade depende da presença dela. Isso, meu amigo, é um grande erro. Agora pensa comigo, quando foi a última vez que você se dedicou a algo que te apaixonasse profundamente? Não algo que fosse para impressionar, não algo que fosse para agradar a outra pessoa, mas algo que realmente fosse para você. Seja aprender uma nova habilidade, começar um projeto ou até mesmo fazer uma viagem solo, é isso que vai fazer você se destacar. Uma pessoa com um propósito claro, que não precisa da aprovação alheia para se sentir completa, tem algo muito mais valioso: autoconfiança e independência. Os estoicos acreditavam que a vida plena vem quando você se dedica aos seus próprios valores e objetivos, e não ao que os outros esperam de você. Isso é a chave para realmente deixar uma impressão duradoura. Quando você está tão focado em sua própria evolução e em sua própria vida, ela vai perceber que você é alguém com uma história rica e não apenas uma figura passiva esperando por migalhas de atenção. Agora, o que acontece quando você mantém sua vida interessante e cheia de objetivos? O impacto é imediato. Ela começa a perceber que você tem uma vida que vale a pena ser parte, mas que também não depende dela para ser completa. E isso, meu amigo, é um jogo mental que muda a dinâmica entre vocês. Ela vai perceber que, se não valorizar o que você tem a oferecer, outra pessoa, que também valoriza seu propósito e sua vida, vai fazê-lo. E aí, o arrependimento vai surgir. Parece simples, mas é exatamente isso que faz a diferença. Se você não se importa em ser o centro da vida dela, ela vai começar a perceber o valor de ter você na vida dela. Porque uma pessoa que tem uma vida independente, que é interessante por si só, é algo raro. E a atração nasce justamente aí, no desapego saudável, na capacidade de viver sua vida de forma intensa e cheia de propósito, sem depender de ninguém para validá-la. Você está pronto para parar de viver para agradar e começar a viver para você? Porque quando você fizer isso, vai ser tarde demais para ela.
Ela vai perceber que a sua vida é muito mais rica e interessante do que ela pensava, e esse arrependimento vai se tornar algo palpável. E acredite, isso vai mudar tudo. Vamos falar sobre o poder de desapegar emocionalmente. Muitas pessoas falham nesse ponto e não percebem o quão crucial isso é para a dinâmica entre vocês. E sim, isso vai fazer ela se arrepender. E o arrependimento virá de uma maneira que você nem imagina. Aqui está a grande verdade. Quando você se apega demais, quando você coloca todas as suas emoções em uma pessoa, você perde o controle. Você começa a depender da presença dela para se sentir bem, para se sentir completo. E no fundo, isso é o contrário de ser emocionalmente saudável. As pessoas que são emocionalmente saudáveis não se deixam dominar pela necessidade do outro. Elas sabem que a sua felicidade não depende de ninguém mais, e é exatamente isso que a torna irresistível. Agora, pense no que acontece quando você desapega emocionalmente. Não estou falando para você se tornar indiferente ou distante. Não é sobre ignorar ou desvalorizar a outra pessoa, mas sim sobre encontrar o equilíbrio emocional. Quando você não está precisando da presença dela para se sentir bem, quando você tem seu próprio centro, sua própria base emocional, você se torna muito mais atraente. O desapego emocional não é só sobre estar longe da pessoa fisicamente, é sobre estar emocionalmente independente. E, curiosamente, a atração que você desperta com isso não vem da sua aparência ou de grandes gestos, mas da sua capacidade de viver sem a necessidade de alguém. Isso vai ser a chave para ela perceber que, ao não te dar o devido valor, ela está perdendo alguém que é raro, alguém que não vive para agradar, mas para crescer e evoluir. E o que vai acontecer com o arrependimento dela? O que ocorre é que quando ela começar a perceber que você não está mais lá, esperando por migalhas de atenção, ela vai começar a se questionar: onde foi que eu errei? O desapego faz com que ela se sinta insegura, porque, ao contrário do que muitos pensam, a necessidade que alguém tem de agradar cria um tipo de dependência emocional, e isso, no final, não gera respeito nem atração. Os grandes filósofos estoicos nos ensinavam que devemos ser independentes emocionalmente, porque isso nos dá liberdade. Não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles que estão ao nosso redor. Quando você é emocionalmente livre, você permite que a relação seja verdadeira, sem manipulação ou controle. Você mostra que está ali por escolha, não por necessidade. E esse desapego, por mais difícil que pareça, é o que realmente vai fazer ela perceber o quanto ela te perdeu. Isso vai gerar um arrependimento genuíno quando ela perceber que você não está mais esperando por sua aprovação, mas que sua felicidade e bem-estar estão nas suas próprias mãos. Ela vai perceber que, se quiser você de volta, será necessário um esforço real, não mais apenas uma expectativa de que você esteja sempre disponível. Você já começou a entender o impacto que o desapego emocional pode ter? Porque quando você começar a aplicar isso, a diferença será clara. Ela vai perceber que, se não te valorizar, outro alguém que tem o mesmo equilíbrio emocional, que não precisa dela para se sentir bem, vai tomar seu lugar. Agora que falamos sobre desapego emocional e o poder de não depender de ninguém para sua felicidade, vamos entrar em um aspecto que muitos ignoram, mas que tem um impacto profundo nas dinâmicas de qualquer relacionamento, como a percepção da sua própria vida e das suas próprias ações afeta a maneira como os outros te tratam. E acredite, isso vai fazer ela se arrepender profundamente quando perceber o que aconteceu. O que acontece quando você começa a assumir a responsabilidade total pela sua vida, sem se esconder atrás de desculpas ou culpar os outros? Você se torna alguém incontrolável no bom sentido da palavra. Você é a força que move a sua própria história.
não uma vítima das circunstâncias. Quando você assume o controle de seus próprios erros, acertos e decisões, algo incrível acontece. Você ganha respeito. Veja bem, a mentalidade de culpar os outros é a mentalidade de alguém que ainda não aprendeu a ser responsável por sua vida. Quando você constantemente coloca a culpa em outra pessoa ou na situação em si, você está dizendo ao mundo que não tem controle sobre o que acontece com você. E aqui entra um ponto crucial. Ninguém quer estar perto de alguém que não tem o controle da própria vida. A percepção de quem você é e o que você faz em qualquer situação vai determinar como os outros vão te tratar. Se você é alguém que assume a responsabilidade pelas suas escolhas, por mais difíceis que sejam, você começa a se tornar uma figura poderosa e atraente. A pessoa que assume a responsabilidade pelo próprio destino é alguém com quem vale a pena estar, porque ela transmite confiança, controle e, acima de tudo, autenticidade. Agora, voltando à nossa premissa inicial. O que vai acontecer quando você começa a agir dessa forma? Quando você se torna alguém que não se desculpa pela sua vida e toma as rédeas das suas ações, ela vai perceber que o jogo mudou. E como sempre acontece, a falta de controle emocional e a falta de responsabilidade por parte dela vai gerar arrependimento. Ela vai se perguntar: como eu não percebi isso antes? Você, que antes talvez fosse alguém que se colocava em segundo plano, começa a tomar o controle da sua vida e ela percebe que não pode mais manipular ou controlar a dinâmica entre vocês. Não se trata de ser egoísta, mas de ser alguém que sabe o que quer e vai atrás. Os filósofos estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade vem da responsabilidade. Quando você assume a responsabilidade pelo seu destino, você se torna verdadeiramente livre para ser quem você é, sem se preocupar com as expectativas externas. E é isso que a tornará consciente do que ela está perdendo. Um homem com propósito e controle, que não se deixa moldar pelas circunstâncias ou pelas opiniões dos outros. Você está começando a entender o poder que assumir total responsabilidade pela sua vida tem sobre como os outros te veem, porque quando você internalizar essa filosofia e começar a agir de acordo, a mudança será clara e ela vai se arrepender de não ter reconhecido isso antes. Vamos explorar uma verdade fundamental que poucas pessoas realmente percebem: a importância de você ter uma visão clara sobre seu próprio futuro. Esse é um aspecto que vai deixar qualquer pessoa arrependida quando ela perceber que você já está em movimento, enquanto ela ainda está estagnada. Aqui está o ponto crucial. Sem uma visão clara do seu futuro, você está basicamente à deriva. Você pode até estar ocupado, mas sem um objetivo firme e uma direção definida. Seus esforços podem ser dispersos e ineficazes. E adivinha, o que acontece quando você começa a desenvolver uma visão firme e clara sobre onde quer chegar na vida? Você começa a agir com intenção. Cada decisão, cada passo que você dá, passa a ser guiado por um propósito maior. Quando você tem um plano e uma visão do futuro, você não fica mais esperando por aprovação. Não fica mais perdido em incertezas. Você tem confiança no que está fazendo e isso atrai pessoas para você de uma maneira poderosa. Por quê? Porque ninguém quer estar ao lado de alguém que está perdido ou sem direção. Pessoas que não têm um plano são como barcos sem leme, se movendo para onde o vento os leva, sem saber para onde vão. Agora, o que acontece quando você começa a viver com essa visão clara? Você se torna uma pessoa com um propósito e com uma trajetória própria. E isso, de alguma forma, cria uma distância. A pessoa que antes podia achar que você era uma presença constante e previsível, agora vai começar a perceber que você está em movimento e que sua vida não depende dela para ser significativa. E é aí que o arrependimento dela vai começar. Ela vai perceber que, enquanto ela estava estagnada, esperando as coisas acontecerem,
você já estava criando um futuro para si mesmo. Ela vai começar a se perguntar: onde foi que eu me perdi? Por que não vi o que estava acontecendo? A verdade é que quando você tem uma visão clara de onde quer chegar, você começa a construir algo que é muito maior do que qualquer relacionamento. E isso é algo que ninguém pode ignorar. As pessoas se sentem atraídas por alguém que tem uma trajetória sólida, por alguém que sabe o que quer da vida. E quando ela perceber que você está se distanciando, que já está focado no seu próprio futuro, o arrependimento vai ser inevitável. O mais interessante é que a visão clara de futuro não só a afasta, mas também atrai pessoas que estão na mesma sintonia. E se ela não começar a valorizar o que você tem a oferecer, outra pessoa que também tem uma visão clara da vida vai entrar em cena. E isso vai ser uma grande lição para ela. Você já começou a pensar na direção que sua vida está tomando? Porque se você não tem uma visão clara do seu futuro, pode ser que esteja desperdiçando tempo. Quando você começar a agir com essa visão, as coisas vão mudar. E ela vai perceber que perdeu a chance de estar ao lado de alguém que estava realmente indo a algum lugar. Agora, vamos falar de algo que pode ser um dos maiores erros em qualquer relação e, sem dúvida, vai fazer ela se arrepender quando perceber: a falta de autorrespeito e como isso afeta a percepção que os outros têm de você. O que você talvez não saiba é que quando você não se respeita, você automaticamente transmite essa ideia para o mundo e ela vai perceber isso muito mais rápido do que você imagina. Você já se perguntou o quanto você tem se respeitado ultimamente? Ou será que por medo de perder a pessoa ou agradar, você tem se colocado em segundo plano, comprometendo seus próprios valores e necessidades? O grande erro é que, muitas vezes, as pessoas acreditam que se colocarem em segundo lugar para agradar o outro, isso vai criar um laço mais forte. Mas, na verdade, isso te enfraquece. A verdade é que ninguém respeita quem não se respeita. E não se trata apenas de respeitar suas opiniões ou escolhas, mas de ser alguém que tem padrões elevados para si mesmo. Se você constantemente comprometer seus valores, suas crenças e sua própria integridade para agradar, você está basicamente dizendo ao mundo que não tem uma base sólida. E isso é algo que não passa despercebido. Quando você começa a definir seus próprios limites, quando você começa a agir com autenticidade, sem se preocupar em agradar a todo custo, as pessoas vão perceber. A atração vai ser natural, porque autorrespeito é uma das qualidades mais atraentes que uma pessoa pode ter. As pessoas que se respeitam, que têm uma alta estima por si mesmas, naturalmente geram respeito nos outros. E é aí que o arrependimento dela começa. Ela vai começar a perceber que você não está mais lá para satisfazer todas as suas expectativas, que você tem sua própria vida, seus próprios princípios, e que não vai fazer concessões em coisas que são essenciais para o seu bem-estar. E por mais que ela não perceba de imediato, quando você se retira da situação com esse autorrespeito, ela vai entender que perdeu algo valioso. Você tem que entender. Quando você não se respeita, você está permitindo que a outra pessoa decida o que é melhor para você. E no final das contas, isso vai criar uma distância, porque ninguém quer estar com alguém que não tem o próprio valor em primeiro lugar. O erro fatal que muitos cometem sem perceber é exatamente esse. A falta de autorrespeito cria uma dinâmica de desvalorização. E isso afasta, mesmo que você não perceba imediatamente. Então, a verdadeira lição aqui é que quando você começar a se respeitar genuinamente, quando você colocar seus próprios limites e mostrar que não vai mais comprometer o que é fundamental para o seu bem-estar, ela vai começar a se arrepender. Porque ela vai perceber que enquanto você estava se diminuindo para agradá-la, você agora se tornou alguém muito mais forte e valioso.
Você já parou para pensar onde você tem se colocado em segundo plano? A falta de autorrespeito vai refletir nas suas ações, e isso vai mudar tudo quando você começar a se posicionar de maneira mais firme e autêntica. Não espere mais para entender o valor que você tem. Quando você perceber isso, vai ver como ela vai se arrepender. Chegamos ao fim desse vídeo com uma das lições mais poderosas que você pode aprender: não se deixar moldar pelo outro. E quando você começa a agir com essa mentalidade, ela vai perceber que o que antes parecia ser um relacionamento comum, agora não tem mais o poder sobre você. E é aqui que ela vai se arrepender, porque você se tornou alguém que está no controle de si mesmo. Você é agora o dono do seu destino, o mestre da sua própria jornada. Você deve entender que ao se tornar alguém que não depende de ninguém para sua felicidade e não se deixa controlar pelas expectativas do outro, você cria uma dinâmica completamente nova. E quando você começa a agir assim, ela vai perceber que a mudança é irreversível. Você não é mais o mesmo de antes, aquele que ficava esperando por validação. Você agora sabe quem você é e o que você merece. O arrependimento dela não será instantâneo, mas em algum momento ela vai olhar para você e perceber que perdeu a chance de estar com alguém que tem propósito, confiança e autocontrole. E quando isso acontecer, será tarde demais. Ela vai entender que não se trata de ser egoísta, mas de respeitar a si mesmo e ter a coragem de viver para si. E aqui está o segredo final. Você não precisa esperar para que ela se arrependa. O mais importante é que, ao tomar as rédeas da sua vida, você começa a criar o seu próprio destino, sem precisar da permissão de ninguém. E quando você se torna esse tipo de pessoa, alguém que se respeita, que tem seus próprios valores e que não vai mais se submeter ao controle alheio, você vai ver que a vida começa a acontecer de uma maneira totalmente diferente. A liberdade é sua. Agora, eu quero saber de você. Você já entendeu o que significa ser o dono de si mesmo? Se você é alguém que finalmente tomou a decisão de se colocar no controle da sua própria vida, deixe um comentário dizendo: "Sou dono de mim". Vamos criar uma comunidade de pessoas que não têm medo de viver para si mesmas, que não se submetem ao que o outro espera, mas que são donas do próprio destino. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com aqueles que precisam ouvir isso, e se ainda não seguiu, faça isso agora. Vamos juntos em direção a uma vida de propósito, autenticidade e total controle sobre o que realmente importa.